Olá, pessoal. Mônica Nascimento aqui, mais uma vez. E hoje eu vim trazer uma experiência, na verdade, que eu tive hoje no consultório. Na verdade, assim, mais um alerta mesmo, né, do que a gente vem falando aqui, batendo na tecla. Que um paciente chegou para mim hoje, a queixa dele, ele tinha uma dormência nos dedos do pé, mas no relato lá da avaliação, ele comentou que estava hipertenso. E ele é um paciente que eu já atendi algumas vezes, tá? Acho que uma terceira ou quarta vez, mas assim, em tempos muito espaçados, tinha mais de um ano que eu não o via. E quando ele falou assim pra mim, eu tô hipertenso. E no mesmo momento eu falei, mas de repente você ficou hipertenso do nada? Minha pressão tá 19/10, eu tomei captopril, eu tomei losartana, eu tomei um antidiurético, ou seja, ele começou a relatar a quantidade de medicamentos que ele estava tomando e alguma coisa dentro de mim falou assim, vamos lá, mas o que que aconteceu na sua vida para você estar apresentando esse quadro? Porque assim, quando a gente trabalha com osteopatia, né, com a quiropraxia, acredito que também seja assim, a gente começa a pegar esses sintomas do nosso paciente e abrir um leque de possibilidades, né? Na visão da osteopatia, quando o paciente chega hipertenso, dependendo do sintoma, pode ter uma disfunção do sistema nervoso autônomo, pode ter uma questão renal, né? Pode ter uma questão cardíaca. Então a gente vai fazendo toda uma varredura ali naquela avaliação para a gente identificar, né, a real causa desse sintoma. E aí, quando eu perguntei para ele, mas vem cá, de repente, você tá tomando tanto remédio assim? E aí ele falou assim, eu tô passando por um estresse muito grande. E aí eu ilustrei para ele, eu falei assim, entendi. Então, você ficou hipertenso depois desse episódio de estresse? Ele falou, eu nunca tive, né, nenhum problema com a minha pressão arterial e agora eu tô apresentando. Então, olha só, gente, olha só como que isso pode ser importante, né? Como pode agregar tanto no tratamento, tá? Para quem é terapeuta e para quem também é paciente. Se entender um pouco mais, entender um pouco mais o seu corpo. Então, assim, a ilustração que eu fiz com ele foi a seguinte. Ele, ao decorrer da conversa, né, que a gente já estava conversando antes, ele falou para mim o quanto ele ama carne, quanto ele gosta de comer carne vermelha, tá? Eu, tem a ver com a história. Quanto ele gosta de comer carne vermelha. Aí eu falei assim, tá, tudo bem. Então, você já imaginou? Aqui no Rio tem uma churrascaria chamada Fogo de Chão, né? Botafogo. Aí eu comecei a falar da churrascaria, comecei a falar da carne para ele. Você já imaginou aquela picanha, sabe? Caindo aquela aguinha, aquele sanguezinho, com o salzinho, junto com um pãozinho de alho. Então ele começou a ficar salivando e tal. Aí eu falei assim para ele: você tá salivando? Ele, nossa, muito, deu até vontade. Eu falei, então, é justamente isso que está acontecendo com o seu corpo. Por quê? Você está pegando um acontecimento que te trouxe estresse, está revivendo ele o tempo todo. Aí ele não entendeu muito bem, eu falei assim, olha só, toda vez que você põe uma imagem na mente, se envolve emocionalmente com ela, igual você fez agora com a comida, que era a carne, né? O seu corpo biologicamente, fisiologicamente, ele se altera, ele vai se comportar de acordo com a percepção que você está dando a ele. Então, o subconsciente da gente, ele não sabe quando é verdade e quando não é, quando as coisas estão realmente acontecendo e quando não estão. E aí eu falei assim para ele, sabe essa sensação da carne que você sentiu agora, que você começou a salivar? Então, o seu corpo sente a mesma coisa quando você pensa nesse estresse que você ainda está vivendo. Toda vez que você remói, que você vive, que você pega os detalhes, o seu corpo se altera biologicamente, fisiologicamente. E aí ele ficou pensando assim, eu falei, e aí você vira aqui, eu posso fazer uma técnica para te ajudar, né? Mexer no seu crânio, mexer em outras estruturas para acalmar aí, mas a situação está acontecendo dentro da sua mente. Você está passando por essa questão de estresse, enquanto você não resolver isso, a sua pressão não vai melhorar. E ele ficou maravilhado, ele achou o máximo a minha analogia. E eu achei interessante trazer essa informação para vocês hoje. Às vezes, gente, a gente vai ouvir a questão, é um emocional do paciente, tá? Até onde o emocional é uma questão que a gente pode ajudar, tá?
Até onde esse emocional é uma questão que ele precisa resolver. Porque por mais que a gente tente ajudar, tem coisas que não tem como a gente entrar na mente da pessoa, sabe? O máximo que a gente pode fazer é ajudar, dar ali uma palavra, tentando amenizar a situação. Mas isso é muito importante e decisivo, tá? No resultado dos tratamentos que a gente tem, tá bom? Então é isso. Era isso que eu vim trazer aqui hoje, tá? Um beijo, beijo, beijo.